Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Pinato, né, professor de matemática. Então, nós fizemos uma enquete sobre qual seria o vídeo, né, que vocês gostariam que eu fizesse, né, sobre qual matéria. E o vídeo vencedor, né, a matéria vencedora foi matriz, né? Então, esse vídeo que eu vou fazer sobre matriz, depois a gente vai disponibilizar os temas semanais, né? A ideia é separar esses temas, né? Fazer, tipo, hoje eu vou falar sobre matriz, hoje eu vou falar só sobre conceito, amanhã a gente vai trabalhar exercício, e na quinta-feira, perdão, e na quarta-feira, né? Hoje é segunda, na quarta-feira eu vou fazer a correção desses exercícios, tá? Então, gente, eu vou pedir aí que vocês, né, quem não é inscrito, né, que se inscreva no meu canal antes que comece o vídeo, né, já se inscreve, porque senão a gente acaba depois se distraindo, né? E porque isso é tudo importante, é muito importante para que a gente consiga, né, fazer mais vídeos, né? E que o nosso canal aí se desenvolva mais e mais e mais. E também, se você não seguiu ainda a gente no Instagram, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar o nosso vídeo aí. Primeira coisa numa matriz, a gente tem que saber como é que ela é formada, né? Então vamos lá. Matrizes. Então, o que é preciso a gente saber sobre as matrizes, né? O que é necessário para a gente saber? O mais necessário é a gente saber a posição de cada elemento, né? E também a gente saber o que é linha, o que é uma coluna, né? Vamos supor aqui que eu tenho a matriz A e J, e por J, né? Que a gente fala, no qual J são as nossas colunas e I seriam as nossas linhas, tá? E aí, aqui embaixo eu vou fazer como é que ela é formada. Como é que essa matriz ela pode ser formada? Vamos supor que eu queira montar uma matriz 2 por 3. Ou seja, eu vou ter 3 colunas e 2 linhas, tá? Então vamos lá. A 2 por 3. Vou ter 2 linhas, né? A matriz ela pode ser tanto em barra quanto em formato de parênteses, né? Então vamos lá. Aqui é o elemento da primeira linha e primeira coluna. Então é o meu A1, 1, ou seja, primeira linha e primeira coluna. Aqui, se vocês observarem, a gente está ainda na primeira linha. Então é A1, só que eu estou na segunda coluna, ó. Deixa eu colocar aqui em vermelho para ver se talvez facilite. Primeira linha, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, ou seja, a linha ela sempre vai estar na minha horizontal e a minha coluna sempre vai estar na minha vertical, né? Como é que a coluna ela lembra uma coluna de um prédio, uma coluna de uma casa, né? Ou até a nossa coluna mesmo, né? Quando a gente está em pé, ela está na vertical. E a linha lembra o horizonte, a linha do horizonte, né? Quando você está em uma praia, né? E aí você olha para o mar, você vê aquela linha do horizonte. Então, a linha ela sempre vai ser a nossa horizontal. E aqui é a segunda coluna. Aqui o A está na primeira linha, terceira coluna. Aqui embaixo já é a segunda linha. Então vai ser A2, 1, porque vai estar na segunda linha, primeira coluna. A2, 2, e aqui é A2, 3, tá?
Primeiro, isso daí é muito importante que a gente saiba esses elementos. Por quê? Porque depois isso daí vai nos facilitar como a gente vai resolver, tá? Então, gente, isso aqui é o básico, né? O início de matriz, né? No qual os números da esquerda eles sempre vão ser em relação às linhas e os números da direita sempre vão ser em relação à coluna. Então, agora vamos para as operações, tá? As operaçõezinhas. Vamos para a adição. Vamos supor que a gente tem uma matriz A. Vou passar sempre um exemplozinho de cada um, para poder a gente saber como é que faz. E amanhã eu passo uns exercícios, né, para a gente trabalhar. E aí na quarta-feira a gente corrige esses exercícios, né? Caso haja alguma dúvida maior, a gente consegue sanar nas correções. Então, vamos supor que essa matriz aqui, ela seja 3×3, tá? A 3×3, quando a gente trabalha em adição ou subtração, a gente só vai poder adicionar ou subtrair as matrizes que possuem a mesma ordem, né? A mesma ordem que eu digo é no seguinte: elas possuem tanto o número de linhas quanto o número de colunas iguais. Senão, não terá como vocês resolverem essa matriz. Vocês vão entender por quê. 2, 3, 4, 3, 5, 7, 9, 11, 3. Menos 1, 5, 7, 8, 9, 2, 1, 3, menos 3. Tá? Então vamos lá. Quero saber o resultado dessa soma. Quero saber aqui, ó, A mais B. O A mais B, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou observar os elementos. Por exemplo, lembrando que aqui, ó, A11, A12, A13, A21, A22, A23. Então, eu vou pegar esse primeiro termo aqui, ó, tá? Seria o A1 e vou adicionar a esse termo aqui, né? Se vocês observarem, essa matriz, o valor posicional desse 2 equivale a esse valor posicional dessa matriz. Então, ou seja, o 2 e o menos 1. Então, ó, 2 mais, ó, 2 mais menos 1 é igual a 1. Por quê? Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu vou somar 2 mais o menos 1. Só que se você tem R$2 e você subtrai 1, você vai ter R$1 só, né? Então, aqui o meu resultado... então, vai ser 1. Agora, de novo, vou pegar esse valor aqui, vou adicionar a esse aqui, ó. Lembrando que eles são posicionais, tá? Então, vai ser 3 mais 5, que é igual a 8. Então, ou seja, esse resultado aqui vai ser o 8. Depois, 4 mais 7, igual a 11. Então, ou seja, esse meu valorzinho aqui do cantinho vai ser 11. 3 mais 8. 3 mais 8. 11 de novo. 5 mais 9. 14. Então, aqui vai ser 14. 7 mais 2 é igual a 9. 9 mais 1 é igual a 10. 11 mais 2 é igual a 13. Então aqui é 10 e aqui é 13. E aqui seria o meu 3 mais menos 3, que é igual a 0. E essa aqui é a nossa matriz A mais B, ou seja,
somando os elementos de A com os elementos de B, tá? Esse daí é o nosso resultado. Vamos para a adição, vamos para a subtração agora. A subtração, ela é resolvida da mesma forma que a adição, tá? Subtração. Três por 2. A B também tem que ser 3 por 2. Né? Porque senão não vai dar. E o resultado de A menos B também tem que ser 3 por 2. Senão tá errado. Tá? Então vamos lá. Aqui são valores que eu estou colocando aleatoriamente, né? Claro. Não são valores que eu estou copiando de algum lugar, alguma coisa assim. Eu estou apenas fazendo só esses exemplozinhos. Então vamos lá. Lembrando que é a subtração, né? Então eu vou fazer 5 menos 1. 5 menos 1, 4. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. 4 menos 4, também 0. 7 menos 4, 3. 9 menos 3, 6. E esse aqui é o meu resultado. Tá? Lembrando que eu subtraí esse número, eu subtraí esse desse, esse desse, esse desse, esse desse, esse desse e esse desse. Sempre os mesmos valores posicionais, né? Mesma linha, mesma coluna, tá? Sempre nessa posição, para poder a gente encontrar os valores certinhos. Agora a gente vai para a multiplicação. A multiplicação ela é um pouco mais complexa. Não é tão complexa, mas é um pouco mais complexa, tá? Aqui não... Vamos lá. A multiplicação, ela tem algumas coisas, alguns macetes, né? Porque dependendo da forma que você seja cobrada, né, ou cobrado, tanto faz, você pode saber pela regrinha de que só de olhar você já pode responder. Por exemplo, você pode pegar uma A vezes B. Vamos supor que a A seja 3, 4, 5, 2, 4, 2. E B seja 2, 3, 4, 1, 2, 2. Como é que a gente vai resolver essas matrizes, né? Como é que a gente vai resolver? A gente vai encontrar a solução delas. Primeira coisa, essa daqui é uma 3 por 2, tá? E essa daqui é uma 2 por 3. Primeira coisa que a gente tem que observar. A coluna dessa, né? Ela tem que estar igual, ela tem que ser igual à linha dessa daqui. Se a linha e a coluna forem diferentes, você não tem como resolver. Por quê? Quando eu multiplico, eu vou multiplicar essa linha por essa coluna. Depois essa linha por essa coluna, depois essa linha por essa coluna. Só que quando a gente multiplica só os valores, né? Vou mostrar para vocês. E o meu resultado tem que ser uma 3 por 3.
tá? Esses números têm que ser iguais. Esses daqui não necessariamente precisam ser iguais. Esses daqui que eu fiz a lápis vai ser o resultado do produto dessa matriz, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer 3 vezes 2 mais 4 vezes 1. Vou achar um valor. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 10. Notando que primeira linha, primeira coluna. Então, aqui ele equivale ao A11. Tá? Primeira linha, segunda coluna. A12. 3 vezes 3, ó. 3 vezes 3. O primeiro sempre multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo. 3 vezes 3 mais 4 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 9 mais 8, 17. Tá? 3, 3, 9. Mais 4 vezes 2, que dá 8. 8 mais 9, 17. Esse aqui é o A13. Multiplicar 3 vezes 4. Mais 4 vezes 2. 3 vezes 4, 12. Mais 4 vezes 2, 8. 12 mais 8, 20. Agora, né, já terminei a primeira linha, já multipliquei por todas as colunas. Agora, vou multiplicar a segunda linha por todas as colunas também. 5 vezes 2, mais 2 vezes 1. 5 vezes 2, 10, mais 2 vezes 1, 2. Então, vai dar 12. Cinco vezes 3, mais 2 vezes 2. 5 vezes 3, 15, mais 4, 19. 5 vezes 4, mais 2 vezes 2. 5 vezes 4, 20, mais 2 vezes 2, 24. 4 vezes 2, né? Esse cara aqui seria o A21, o A22 e o A23. Ou seja, segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Aqui é o A31. 4 vezes 2, mais 2 vezes 1. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Aqui é o A32. 4 vezes 3, mais 2 vezes 2. 4 vezes 3, 12, mais 2 vezes 2, 4. 12 mais 4, 16. Agora aqui eu vou para o A33. 4 vezes 4, mais 2 vezes 2. 16 com 4, 20. Então, ou seja, a minha matriz é essa aqui, ó. 10, 17, 20. 12, 19, 24, 10, 16 e 20. Esse daqui é o resultado do produto de A com B. Lembrando, sempre vai ser a primeira linha pela primeira coluna. Primeira linha vezes segunda coluna. Primeira linha vezes terceira coluna e assim sucessivamente, né? Esse aqui, você tem que... É a forma de você saber se pode multiplicar. E esse aqui é o meu resultado, né? O resultado que vai dar na matriz, ó, que foi 3 por 3 mesmo. Foi esse resultado aqui que eu disse no início da gravação. Tá? Agora a gente vai pegar uma partezinha de determinante. Eu vou explicar duas formas, só que bem simples, né? Uma a gente vai falar sobre sarros, que é a forma mais simples de resolver. E a outra forma a gente vai trabalhar com Laplace. Tá?
Aí, só que a gente precisa de entender primeiro Sarros para poder entender Laplace, porque senão vai ficar um pouco complicado da gente descobrir, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente precisa descobrir quem é a diagonal principal e quem é a diagonal secundária. Essa aqui sempre vai ser a nossa diagonal principal. Diagonal principal. Essa outra diagonal aqui é a diagonal secundária. Diagonal secundária. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? É o produto dos elementos da diagonal principal, né? 4 vezes 1, menos o produto da diagonal secundária. 3 vezes 2. Então vai ser 4 vezes 1, que é 4, menos 3 vezes 2, 6, vai ser menos 2. Então, ou seja, o determinante dessa matriz aqui, né, de ordem 2, ou seja, quando eu falo de ordem 2, é porque ela é quadrada. O que quer dizer quadrada? Ela possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. O número de colunas é igual ao número de linhas, tá? Então, aqui ela é uma matriz 2 por 2. São 2 linhas e 2 colunas. Agora a gente vai fazer a de ordem 3. Ordem 3. Tá? Ordem 3, ou seja, possui 3 linhas e 3 colunas. Primeiro passo para a gente resolver, a gente vai fazer o seguinte. Vou repetir os elementos da primeira coluna e da segunda coluna. Então, ó, primeiro a gente vai separar agora em diagonal principal, que agora a gente vai ter 3, né? E as diagonais secundárias. Tá? Então, vamos lá. 2 vezes 1 vezes 1, 2, mais 2 vezes 1 vezes 2, 4, mais 1 vezes 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 1 vezes 3, 6, mais 1 vezes 1 vezes 1, mais 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. 6 mais 9, 15, menos 6 mais 12, 18, 19, menos 4. Ou seja, o determinante vai ser menos 4. Quando a gente estiver até a ordem 3, né, da ordem 2 e ordem 3, a gente vai trabalhar com sarros, tá? Que é dessa forma, produto dos termos da diagonal principal menos produto dos termos da diagonal secundária. Aqui, 2 vezes 1 vezes 1, 2. 2 vezes 1 vezes 2, 4. 1 vezes 3 vezes 3, 9. Menos secundária. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2, 3, 6 vezes 2, 12. Tá? E aí eu vou fazer a subtração entre esses dois valores, né? Da diagonal secundária com a diagonal primária. Tá? A principal, no caso. Então, vamos lá. Vamos seguir agora para Laplace. Laplace a gente vai resolver a partir da ordem 4. Né? Laplace.
Primeiro passo, a gente fala o seguinte. Vamos supor que essa matriz aqui seja a matriz A. Tá? Matriz A, 4x4. Primeiro, para a gente resolver, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ter menos 1 elevado a I mais J vezes o produto dessa matriz. Tá? Dessa matriz que a gente vai descobrir. E aqui vai ser A1 vezes A12 vezes A13, tá? Vezes A21, A22, A23, A31, A32, A33. Tá? Isso aqui é só um exemplo, gente. O que é importante é a gente saber que isso aqui existe. Menos 1 elevado a I mais J vezes essa matriz aqui, que é uma matriz qualquer. Tá? Que a gente vai descobrir agora como é que a gente vai resolver isso. Deixa eu fazer aqui. 1, 0, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 4, 0. Primeira coisa, a gente tem que fazer a seguinte forma, né? Primeira observação. A gente precisa ver qual posição que a gente vai trabalhar com esses termos. Tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Primeiro passo, a gente vai observar o seguinte. A gente vai trabalhar com o cofator. O que seria o cofator? A gente vai separar esses valores, a gente vai escolher uma linha ou uma coluna no qual a gente vai utilizar esses valores como multiplicativo. Tá? Então, ou seja, lógico que eu vou procurar uma linha ou uma coluna que tem maior quantidade de números de zero ou maior quantidade de números que multiplique, sei lá, por 1. Tá? Porque qualquer número multiplicado por 1 vai dar qualquer número, né? Então, se a gente observar, ou eu poderia escolher a primeira linha, né? Que tem 0, 2 e 1, ou a segunda linha, ou a quarta coluna, que é onde tem 1, 1 e 0. E é essa que eu vou escolher. Então, vai ser 1 vezes... Eu vou olhar qual é a posição desse termo, né? Se eu estou falando de A 1, 4, ou seja, esse elemento está na primeira linha, quarta coluna, mais 1 que multiplica A 2, 4, segunda linha, quarta coluna, mais 1 que multiplica A 3, 4. Ou seja, terceira linha, quarta coluna, mais o 0 vezes A 4, 4. Só que quando eu multiplico por 0, vai dar 0. Então, não tem a menor necessidade de eu fazer a multiplicação por esse valor. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. No caso, esse A 1, 4, eu vou eliminar essa linha e essa coluna. Eu vou trabalhar sarros em cima disso. Aqui vai entrar aquele caso do menos 1 elevado a I mais J. Tá, ó, menos 1 elevado a 1 mais 4, I mais J, vezes esses elementos aqui, ó. Eu vou eliminar a primeira linha, a quarta coluna. Primeira linha, quarta coluna. Então, vai ser 4, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 4, 4. Né? Aqui eu vou fazer por sarros. 4, 3, 1, 3, 2, 4.
4 vezes 4, 16, vezes 2, 32.